Dia a todos, o meu nome é Marta Miraldes, eu sou responsável pela entidade que está atualmente a fazer a dinamização das Business Factories, que são as incubadoras do Conselho de Mafra, e temos desenvolvido ao longo dos últimos tempos sempre um conjunto de atividades que tentam, pelo menos, ou que tentamos, que vá de encontro às necessidades não só dos empreendedores que temos connosco nas incubadoras, mas também para o tecido económico do concelho. Desde a pandemia do ano passado, nós passámos logo nossa atividade toda para remoto, assim continuámos, nunca voltámos ao físico e agora mais do que nunca reforçar até o número de atividades neste novo confinamento que todos estamos a passar. E como achámos que este era realmente um tema que achávamos que era pertinente voltar a falar, porque já falámos no outro, tivemos o prazer de ter a Ângela connosco portanto, no primeiro período de confinamento, o ano passado, a explicar um bocadinho o contexto da restauração. Achámos pertinente, e face às confusões que víamos nas notícias e tudo mais, achávamos pertinente voltar a falar deste assunto e, sobretudo, permitir aqui aos empresários do setor e aqui do Conselho que possam ter aqui um especialista em que facilmente podem colocar as questões e as dúvidas, que acho que é o mais fácil. E, portanto, a nossa missão é esta, é juntar especialistas e ajudar as empresas do Conselho. A Ângela é já uma grande conhecida nossa, tem-nos acompanhado também nestas iniciativas. Obrigada, Ângela, também por aceitar sempre os nossos desafios. Há quem diga às vezes loucuras, mas enfim, tudo isto necessita às vezes de um bocadinho de loucura. E portanto a sessão agora é tua, e o que nós iríamos pedir a todos os participantes é, portanto, a Ângela irá fazer a sua apresentação e teremos, e planeamos na organização da sessão, ter aqui um período de perguntas e respostas. Ângela, penso que será melhor concentrar as perguntas todas no final, certo? Pronto, e então eu depois irei moderar. Quem quiser fazer as questões pode as colocar no bate-papo, aqui ainda cá em baixo na nossa imagenzinha do Zoom, ou na altura, se pertinente e se possível, também pode fazer oralmente. Portanto, mas podem ir apontando as questões que no final vamos tentar esclarecer aqui todas as questões que possam ter. Ângela, bem-vinda. Obrigada mais uma vez por estares connosco e the stage is yours. Então, muito bom dia a todos. Mais uma vez, Marta, obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder estar a partilhar com vocês um pouco da minha experiência e todo o conhecimento que temos vindo a adquirir no último ano. Eu sou a Ângela, sou responsável da SAR HCCP. A SAR HCCP é um software que permite o registro do plano HCCP de uma forma simples, rápida e intuitiva. Há cerca de 15 anos que eu ajudo os estabelecimentos do canal Oreca a cumprirem as regras. Nós estamos novamente numa situação bastante complicada, porque o Governo decretou novamente o encerramento das salas dos restaurantes. E a minha opinião é que neste momento é que estamos a viver uma verdadeira pandemia. O ano passado foi quase um treino para aquilo que estaremos a passar este ano, porque os números de casos e toda a situação a nível hospitalar é o que nós temos visto na comunicação social. Por isso, tudo aquilo que nós fomos aprendendo ao longo do último ano chegou à altura de aplicar rigorosamente todos os conhecimentos que nós adquirimos e que nós fomos passando também para a restauração. Eu vou partilhar aqui a apresentação que eu preparei para vos apresentar as medidas. Deixa-me só aqui. Ok. Acho que já estão todos a ver a apresentação. Pronto. A Marta convidou-me para falar novamente sobre todas as situações que os restaurantes podem ou não podem fazer neste novo confinamento. Então, eu decidi novamente preparar uma apresentação, indo ao encontro das medidas gerais de prevenção,
as medidas de controle ambiental, as medidas de vigilância e as medidas de atendimento e distribuição. Vou apenas falar delas de uma forma muito resumida, porque isto foi aquilo que nós falámos nos últimos webinars que fizemos aqui através do convite com a Marta, e vou focar muito sobre a regulamentação do atual estado de emergência, porque é aqui que tem surgido uma série de dúvidas e por isso eu vou passar a apresentar qual é que é a regulamentação no âmbito do estado de emergência atual. Claro que tudo isto pode ir mudando a cada 15 dias. Nós, esta sexta-feira, iremos ter uma nova regulamentação e, por isso, pode haver algumas situações que, a partir da primeira quinzena de fevereiro, possam ter algumas adaptações. Eu acredito que estas serão as medidas que se vão continuar em vigor para a próxima quinzena. Acho que é importante também os empresários do setor da restauração estarem preparados para a possibilidade de nós termos um estado de confinamento pelo menos até ao final de fevereiro, porque não acredito que a partir da próxima quinzena depois se levanta este estado de confinamento, por isso acho que até ao final de fevereiro nós vamos manter-nos nesta situação e por isso é importante adaptar-nos rapidamente. Então, quanto às medidas da regulamentação do estado de emergência, primeiro há uma coisa que eu tenho de vos referir, que efetivamente existem exceções na lei, mas o princípio básico da lei é a prevenção. A legislação que está em vigor visa medidas restritivas adicionais com vista a procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia e diminuir as cadeias de transmissão. Por isso, este é o princípio da legislação que nós nos devemos proteger, que nós devemos tentar unir todos os esforços possíveis para evitar situações de contágios. Por isso, nós trabalhamos no setor da hospitalidade, na restauração, nos hotéis, tudo isto é hospitalidade e é convívio. Por isso, é neste setor que é sempre o setor mais afetado nestas situações de pandemia, porque é os locais que efetivamente poderão haver contágios, porque há convívio. Por isso, nós temos de também aceitar um pouco todas estas situações que estão a acontecer e a restauração ser tão prejudicada, porque efetivamente há convívio, e se há convívio, há a possibilidade de se estabelecerem cadeias de transmissão. Por isso, nós que trabalhamos na restauração, temos de seguir ao máximo todas as recomendações pelo Governo neste sentido de cumprir as medidas para baixar os níveis de contágio. Existe uma série de estabelecimentos que foi decretado um encerramento, as atividades recreativas e lavazeiras, as atividades culturais, as atividades educativas e formativas, as instalações desportivas, os espaços de jogos, também as salas de restauração foram encerradas e também as termas e spas e similares. Existe na legislação um dever geral de recolhimento domiciliário e nós devemos ao máximo cumprir com este dever geral de recolhimento. Existe também uma indicação de que há uma proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana, a partir das 20 horas de sexta-feira até às 5 horas da manhã de segunda-feira. Por isso, ao percebermos este espírito da lei de prevenção, de diminuir as cadeias de transmissão, percebemos também que há aqui um dever de recolhimento geral a partir das 8 da noite. Por isso, é importante termos isto em conta e tentarmos ao máximo evitar deslocações. As atividades que estão autorizadas a elaborar são atividades de serviços essenciais, atividades de desempenho profissional, quando nós não conseguimos estar em teletrabalho e teremos de deslocar as nossas atividades profissionais, o ensino e a formação está autorizada, a saúde e a assistência, algumas situações de esporte e lazer a nível individual e por curtos períodos de duração e também os direitos e liberdades continuam atividades autorizadas. Aqui eu depois vou-vos disponibilizar a apresentação, mas se nós pensarmos, muitas vezes nós ouvimos dizer na comunicação social que existe uma série de exceções. Efetivamente, as exceções são agrupadas nestes 6 conjuntos de deslocações autorizadas. Claro que, efetivamente, cada uma destas atividades tem a sua regulamentação própria. Por isso, quando nós olhamos para aquele conjunto de 50 e tal exceções,
nós facilmente as agrupamos em 6 atividades e percebemos que são aquelas atividades que permitem continuar a funcionar e permitem a deslocação ao nível do país. Depois existem também os serviços essenciais. Nós temos de perceber que os serviços essenciais, neste momento, são regulados para que sejam serviços essenciais para o controlo à pandemia. Por isso, atividades de comércio alimentar, nós precisamos sempre de continuar a consumir alimentos, atividades de alojamento também se devem manter em funcionamento se tiverem clientes, prestações de cuidados de saúde e atividades de comércio muito específicas são serviços essenciais. E depois existe uma série de serviços públicos que são essenciais para garantir também a nossa continuidade e a sobrevivência dos negócios. Os estabelecimentos que estão abertos ao público, esses têm de cumprir regras muito específicas. A ocupação máxima dos espaços devem ser de 5 clientes por cada 100 metros quadrados, exceto a restauração, porque a restauração não permite o acesso aos espaços. Os estabelecimentos devem tentar respeitar ao máximo uma distância social entre utilizadores de 2 metros. Os clientes que utilizam este espaço devem esperar o tempo estritamente necessário para que consigam fazer a aquisição dos produtos, não se devem estar demasiado tempo em áreas com outras pessoas. Os estabelecimentos devem definir entradas e saídas, isto são coisas que já fomos ao longo do último ano, os estabelecimentos foram implementando. Também os estabelecimentos devem de tentar evitar a concentração de pessoas na entrada do espaço. Tudo bem que muitas vezes há clientes que me têm dado indicações de que eu não tenho de cumprir, não tenho de dar indicação aos clientes que estão na rua porque estão na via pública. Não, é da vossa responsabilidade enquanto estabelecimentos que recebem pessoas, também garantir que não existe concentrações já à entrada dos vossos espaços para poderem entrar nos vossos estabelecimentos, aqueles que são permitidos entrar. Devemos de respeitar as regras de atendimento prioritário, as regras que já existiam anteriormente para pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, grávidas e pessoas com crianças de colo, e depois as regras de atendimento prioritário no âmbito da pandemia, que são os profissionais de saúde, os profissionais das forças de segurança, os bombeiros, os militares e também os auxiliares a grupos de risco. Todos os espaços devem disponibilizar soluções desinfetantes aos seus clientes, garantir uma desinfecção frequente dos espaços e também proibir situações de espera no interior do espaço. Quanto aos horários de funcionamento, aqui existe uma grande confusão neste sentido. Efetivamente, o decreto que está em vigor, o decreto 3C do dia 22 de janeiro, refere que os espaços que mantêm a sua atividade de atendimento ao público devem encerrar às 20 horas nos dias da semana, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, estes estabelecimentos devem encerrar às 13 horas, à exceção do retalho alimentar, que deve encerrar às 17. No entanto, a restauração, e devemos sempre pensar, enquanto proprietários de um estabelecimento de restauração, que devemos de salvaguardar a segurança dos nossos clientes, a nossa segurança e a segurança dos nossos colaboradores e respeitar sempre o princípio geral da prevenção. No entanto, a restauração teve a sua atividade suspensa em certa parte, por isso só podem funcionar como takeaway ou delivery. Logo, não se aplica na regra geral do encerramento às 20 e do encerramento às 13 ao fim de semana. Efetivamente, a lei não é assim tão clara neste sentido, porque temos um ponto que é o ponto 3 do artigo 15, que remete para a linha anterior, para o artigo seguinte e para o artigo 21, acaba por haver aqui uma pequena confusão e logo isso não foi claramente interpretado pelas entidades de controle oficial e por muitas empresas que acompanham os estabelecimentos, mas efetivamente considera-se que a restauração cumpre uma norma especial que está definida no artigo 21. Logo, se cumpre uma norma especial, não está definido nessa norma especial quais os horários de encerramento.
Logo, a restauração pode continuar a trabalhar em takeaway e em delivery, cumprindo os seus horários normais de funcionamento, desde que as câmaras de cada região autorizem este funcionamento neste horário normal. Existem algumas câmaras que solicitaram o encerramento do espaço à meia-noite, houve outras que solicitaram o encerramento dos espaços às 22h30, mas efetivamente a restauração pode continuar a funcionar em regime de takeaway e delivery, não havendo regulamentação ao nível dos horários de encerramento. Mas cada Câmara poderá estipular quando é que pretende o recolhimento e o encerramento de todos os espaços. Por isso, eu acho que esta era a grande dúvida que havia, se a restauração, qual é que é o horário de funcionamento da restauração. E efetivamente a restauração não cumpre a regra do encerramento às 20 nem às 13. Tem uma liberdade para funcionar porque parte da sua atividade foi suspensa. Depois, a restauração em similares, como eu disse, pode funcionar em regime de takeaway e de delivery. No primeiro fim de semana de confinamento houve aqui uma grande confusão com o que era o takeaway. Se nós traduzirmos à letra é pegar e levar, mas se nós percebermos os estabelecimentos que estão licenciados como CAI para takeaway, percebemos que o descritivo do CAI é a confecção de refeições prontas a levar para casa. Por isso houve aqui logo no primeiro fim de semana um mau entendimento do que é takeaway. O takeaway não era chegar ao estabelecimento, pegar e consumir na rua, e acabou por haver muitas situações de convívio e de ajuntamentos à porta dos estabelecimentos. Por isso, o governo teve de tomar uma medida para evitar que estas situações acontecessem, porque nós estávamos, no início do confinamento, estávamos muito preocupados com quais é que são as exceções, em vez de cumprir a regra. E neste momento da pandemia, o que nós devemos tentar fazer é cumprir a regra. E por isso é que foi decretada a medida de que é proibido a comercialização de bebidas, de qualquer tipo de bebida, à porta ou ao postigo de um estabelecimento, porque isto promove os ajuntamentos dos cidadãos na porta dos estabelecimentos. E por isso esta regra foi muito rígida, né, neste sentido. Por isso, as condições que foram decretadas para os estabelecimentos de restauração e similares passam pelo encerramento das salas de refeições, a disponibilização de produtos embalados à porta ou ao postigo. Por isso, muitas vezes as pessoas dos estabelecimentos achavam que o café, como era num copo de papel, é um produto embalado. Não é um produto embalado, porque era um produto que permitia ser consumido ali no momento, e o objetivo do takeaway é pegar e levar para casa. Não é permitido também aos clientes o acesso ao interior dos estabelecimentos, e este acesso ao interior dos estabelecimentos é unicamente exclusivo para os funcionários que estão a laborar naquele momento, naquele estabelecimento. As novas regras que foram impostas passam pela proibição de venda ou entrega de qualquer tipo de bebida à porta ou ao postigo. Estas bebidas podem ser unicamente entregues no serviço de delivery, nunca no takeaway. Por isso, no takeaway não está permitido a entrega. São estabelecimentos de restauração CAIS 56, então não poderão comercializar qualquer tipo de bebida à porta ou ao postigo, mesmo que seja uma bebida fechada. Há também a proibição da permanência e o consumo de refeições à porta dos estabelecimentos ou nas suas imediações, e é permitida unicamente a venda de produtos embalados. Quanto às plataformas intermediárias para a restauração, foi definido na legislação que existe um limite para a cobrança de taxas. Efetivamente, as plataformas de intermediárias não podem cobrar mais de 20% do valor da venda dos produtos. Estes tipos de empresas estão impedidas de aumentar o valor das taxas das comissões cobradas, cobrar aos comissões taxas entregues superiores àquelas que estavam a ser cobradas anteriormente, e também pagar valores inferiores aos colaboradores da distribuição. Quanto à venda e consumo de bebidas alcoólicas, ela no takeaway ela é proibida,
tal e qual como outro tipo de bebidas, não podem ser comercializadas, nem disponibilizadas nem à porta nem ao postigo. Em áreas de abastecimento de combustível, esta comercialização das bebidas alcoólicas também estão proibidas em qualquer horário. A partir das 20, é proibida a comercialização de bebidas alcoólicas em qualquer tipo de estabelecimento, seja no supermercado, seja na entrega a delivery. A partir das 20 horas elas não podem ser disponibilizadas bebidas alcoólicas. Além disso, também existe uma designação quanto à proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos exteriores dos espaços, porque nós sabemos que situações em que há consumo de bebidas alcoólicas e ajuntamento de pessoas promovem situações de convívio prolongado, e o objetivo é tentar-se evitar todas estas situações de aglomerados na rua. Quanto à venda itinerante, feiras e mercados, esta é uma medida que é decidida pela Câmara. Cada município é que define se estão ou não estão autorizados. No entanto, se autorizarem, só é permitida a venda itinerante de produtos alimentares e de bens de primeira necessidade, e nas feiras e mercados é apenas permitida a venda de produtos alimentares. Depois, quanto aos supermercados, quando os supermercados eles tiveram de retirar, ocultar ou isolar áreas onde nós colocamos alguns produtos que foram proibidas a comercialização neste momento de pandemia, porque não são considerados produtos essenciais. A questão do mobiliário, decoração e têxteis, jogos, brinquedos, livros, artigos de desporto, campismo e viagem, vendas de calçado e acessórios. E vestuário também. Às vezes há situações que num espaço já me colocaram, então esta vela é um artigo de decoração ou é um artigo essencial? Acho que cada proprietário de cada espaço terá de olhar para os seus produtos e perceber, fazer um raciocínio muito claro. Efetivamente, para mim, este é um produto extremamente essencial ou não? Eu acho que deve ser feito este exercício, porque devemos ter uma consciência muito clara que estamos a viver uma pandemia, neste momento em que efetivamente estamos a ter verdadeiros problemas neste sentido, e é a esta altura que devemos de aplicar todas as medidas de prevenção. Por isso, não vamos estar a olhar para as exceções e vamos fazer um exercício muito claro, muito coerente sobre a comercialização dos nossos produtos. Em vez de estarmos a olhar para as exceções, vamos pensar, este produto é efetivamente essencial ou não é? E é este o exercício que todos os espaços devem de fazer para tentarmos, em conjunto, controlar todo o crescimento da pandemia. É proibida a venda ou a entrega ao postigo de qualquer produto do ramo não alimentar. O que os estabelecimentos podem fazer é, se um cliente quiser a aquisição daquele produto, então encaminham-no para delivery e assim conseguem fazer chegar esse produto ao vosso cliente. Mas no estabelecimento ele não pode ser comercializado porque não é considerado um produto essencial. Outra situação que ele leva a referir é que é proibida a publicidade de qualquer redução de preços nos estabelecimentos em que o cliente vai. É lógico que numa página da internet, no comércio online, podem ser feitas estas promoções, porque esta comercialização passa pelo delivery. Agora, se é presencial, estão proibidas quaisquer promoções, porque sabemos que sempre que há promoções há um aglomerado e um juntamento de consumidores, e o que se quer é garantir que não existam estes aglomerados e estes ajuntamentos. Por isso foram proibidas todas as ações de publicidade. Por isso é muito importante terem isto em conta. Qualquer situação do leve 3, pague 2 é efetivamente uma ação publicitária para redução de preço, e ela está proibida em qualquer espaço que recebam pessoas. Os eventos, eles estão também proibidas a sua realização, unicamente com exceções das cerimónias religiosas, incluindo as celebrações comunitárias e também todas as situações no âmbito da campanha eleitoral que passámos na semana passada. Estão também, estes eventos podem ser autorizados
através dos Serviços Nacional de Saúde, da Organização dos Serviços Nacional de Saúde, e por isso tem de se pedir a cada delegação de saúde a autorização de determinado evento e elaborar um plano de contingência muito rigoroso para evitar contágios. Quanto à fiscalização, as entidades que podem promover esta fiscalização é a GNR, a PSP, a Polícia Marítima, a ASAI e todas as polícias municipais. Efetivamente, há aqui situações de contraordenações que podem ser levantadas, que são devidas ao dever geral de recolhimento domiciliário, à limitação de circulação entre concelhos, à utilização de máscara, às regras de restrição, suspensão e encerramento das atividades, quanto aos horários de funcionamento, a proibição de publicidade, as regras de ocupação do espaço, as regras de funcionamento da restauração, a comercialização de produtos à porta ou ao postigo, as regras de fornecimento de bebidas alcoólicas e também a proibição de comercialização de certos bens no comércio retalho. Todas estas situações são alvo de contraordenação e o valor das coimas está definido. Se for uma pessoa singular é entre 100 a 500 euros, se for uma entidade coletiva a multa, a contraordenação é de 1000 a 10.000 euros. Este pagamento da coima pode ser feito no imediato, através das entidades que fazem esse controle, mas poderá ser feita posteriormente, mas terão de ter a noção que se estão em incumprimento, se já é a segunda vez, se é recorrente o incumprimento, então o valor da coima pode ser aumentado e também terão de pagar as custas processuais neste sentido. Por isso, efetivamente, nós estamos a viver um momento que tem uma série de restrições e nós temos de olhar para todas estas situações de uma forma preventiva e tentar fazer o máximo que nós conseguimos para evitar o crescimento dos casos que têm ocorrido. Quanto às medidas gerais de prevenção, eu vou apenas relembrar muito rapidamente quais é que são as medidas gerais de prevenção, porque nós já se habituámos a elas no último ano. São lavagem das mãos frequente, cumprimento das etiquetas respiratórias, garantir o distanciamento físico e a utilização de máscara ou viseira. E, efetivamente, todas estas 4 medidas são medidas que nós devemos cumprir rigorosamente todos os dias e devemos se habituar a elas, porque situações pandémicas poderão ocorrer em outros momentos e devemos tomar este momento que estamos a viver como uma aprendizagem para o futuro. Quanto às medidas de controle ambiental, estas têm de continuar a ser reforçadas, garantir toda a parte da segurança alimentar, que isso a restauração já cumpre com todos estes requisitos, a higienização, reforçar sempre em alturas de pico, reforçar mais toda a higienização de todas as superfícies de toque frequente, garantir a renovação do ar dos espaços que existem mais do que um trabalhador e garantir a gestão adequada dos resíduos. Quanto às medidas de vigilância, nós temos de garantir que todos os trabalhadores e todas as pessoas que estão a laborar na área alimentar utilizem os equipamentos de proteção individual, haja uma monitorização da temperatura corporal, que pode ser uma automonitorização ou um controle feito pela própria empresa. No entanto, quando o controle é feito pela própria empresa, é proibido o registro da temperatura corporal. Reforçar a sensibilização e a capacitação das vossas equipas, porque nós durante este ano aprendemos uma série de situações e neste momento perdemos um bocadinho o medo daquilo que estávamos a viver e é nesta altura que temos de reforçar novamente a sensibilização da nossa equipa para garantir que toda a gente saiba o que é que tem de cumprir e os cuidados que tem de ter. E, além disso, garantir que todos vocês têm os vossos planos de contingência atuais e aplicáveis à vossa realidade. Quanto às medidas de atendimento e distribuição, que eu vou falar delas aqui. O atendimento ao postigo é importante termos aqui cuidados no atendimento ao postigo, ele ser feito idealmente sempre com o cliente no exterior, ele deve ter, o postigo deve ter uma barreira, devemos promover, privilegiar o pagamento por MBWay ou contactless, devemos também garantir sempre a presença de desinfetantes e a utilização de máscara. A viseira, assim como os óculos de proteção, só protegem a parte ocular, por isso a máscara ela tem de ser utilizada sempre.
Quanto ao atendimento à porta ao postigo, aqui há a proibição do acesso ao cliente ao interior do espaço, o consumo de bebidas ou produtos à porta do estabelecimento e a venda de qualquer tipo de bebida. Os serviços permitidos passam pela entrega de refeições ou produtos em caixas adequadas para contacto alimentar e fechadas, porque o objetivo do takeaway é pegar e levar para casa. Não devem de ser recebidos nem devolvidos quaisquer utensílios provenientes de fora das instalações, porque nós não conseguimos garantir a higienização desses utensílios. Devemos cumprir com todas as condições de higiene, desinfecção das mãos, etiqueta respiratória e a desinfecção frequente dos espaços, e devemos ter algumas precauções de segurança, como manter o distanciamento físico, sempre possível utilizar meios de pagamento sem contacto e evitar aglomerados à entrada do nosso estabelecimento. Cuidados a ter nos terminais de pagamento. É importante a desinfecção sempre antes e depois de o cliente utilizar o terminal de pagamento. Livre reclamações, uma coisa muito importante é garantir que todos vocês têm o vosso livro de reclamações online já registado, porque isso já é uma medida legal e por isso vocês devem garantir que têm o vosso livro de reclamações online. Se houver uma necessidade de uma reclamação em formato físico, um livro físico, vocês têm de disponibilizar imediatamente e gratuitamente o livro de reclamações e passar o envio dessa reclamação nos 15 dias úteis seguintes à reclamação. Claro que efetivamente devem ter alguns cuidados com as canetas e com a utilização do livro desinfetante sempre as mãos antes da utilização. O local de recolha que nós preparamos o ano passado, ele deve ser garantido que existe um local à porta do estabelecimento com gel desinfetante, uma bancada e as orientações da Direção-Geral de Saúde para que haja novamente a sensibilização das regras a cumprir e desinfetar sempre estes locais de recolha após cada levantamento pelo cliente da sua encomenda ou do estafeta. Devemos garantir sempre que as entregas que nós fazemos dos nossos produtos são seguras, garantir a higiene das mãos frequente, desinfecção frequente dos espaços, usar embalagens adequadas ao uso alimentar, não devemos de reutilizar embalagens e também devemos de garantir sempre as temperaturas adequadas de distribuição dos alimentos. Devemos criar um protocolo com estafetas, é importante que o estafeta e no local de recolha se cumpram determinadas medidas, como o afastamento dos estafetas, o cumprir as regras de higiene pessoal e ambiental, assegurar a vigilância dos sintomas pelo estafeta, desinfetar as superfícies de toque frequente, como os volantes, as chaves, os dispositivos de recepção de pedidos. Todas estas áreas o estafeta deve desinfetar frequentemente e nós nos espaços de restauração, devemos garantir uma área de recolha adequada para que o estafeta possa colocar a sua maleta e colocar os produtos no interior. Com os nossos fornecedores nós também devemos ter os cuidados que já fomos tendo ao longo deste ano, implementar um guia de boas práticas para com os nossos fornecedores, ter sempre uma lista de todos os fornecedores, fazer a avaliação da recepção, tentar evitar que o fornecedor entre dentro do nosso espaço é fundamental e fazer sempre uma higienização das mãos antes e após a recepção dos produtos. Nesta fase, eu queria vos falar sobre também a importância de adaptar-nos à mudança, porque nós tivemos um ano em que a restauração mostrou que é capaz de se adaptar e criar uma série de situações para se adaptar e continuar em funcionamento. E isto é prova da flexibilidade que o setor tem. Não devemos nesta altura baixar os braços, eu sei que após um ano é muito difícil continuar a manter a motivação e conseguirmos reinventar constantemente, mas é este o momento que nós precisamos de o fazer. Efetivamente nós temos de cumprir com o dever de recolhimento domiciliário, devemos nos resguardar o máximo possível, mas enquanto proprietários de um espaço de restauração, nós devemos se lembrar que nós mostramos durante o último ano que conseguimos ser flexíveis e adaptar-nos.
E a capacidade de compreensão, de adaptação à mudança é fundamental, porque se nós conseguirmos rapidamente agir e rapidamente sermos flexíveis e conseguirmos adaptar, mais facilmente nós conseguimos manter os negócios em funcionamento. Por isso, nós temos de estar atentos aos nossos clientes, ao espaço em que nós estamos, para conseguir arranjar soluções para conseguirmos manter as nossas atividades em funcionamento. No último ano, nós vimos aqui um conjunto de 4 medidas que os estabelecimentos de restauração implementaram e mostraram a capacidade de se adaptarem à mudança. Criaram-se novas tendências e novos hábitos de consumo, como por exemplo novos horários e novas refeições. O brunch acabou por ser uma refeição, já era, mas começou a ser muito mais procurada pelo consumidor. Por isso nós temos de estar atentos às necessidades e às exigências do nosso consumidor para nos conseguirmos adaptar. No caso, o takeaway, o delivery e o drive-in, também espaços que têm a possibilidade de ter um drive-in, devem tentar promover a utilização do carro para a recolha dos produtos. Os investimentos também em lojas online e sites foram uma situação que os estabelecimentos lançaram. A criação também de caixas personalizadas e vouchers, porque nós podemos trabalhar uma caixa personalizada para aquele cliente como um cliente especial que frequentava sempre os nossos espaços, e nós podemos, com a encomenda dele, preparar uma caixa especial para aquele cliente, para ele sentir a necessidade de voltar quando puder voltar. Depois também nós percebemos que, a nível de mudanças, houve situações de espaços de restauração que promoveram uma integração com o consumidor. Houve uma comunicação muito grande nas redes digitais dos espaços de restauração, que estavam a fazer, comunicar com o cliente. Houve show cookings online, houve a criação de merchandisings, aventais, pratos, produtos, utensílios de decoração que os espaços começaram a desenvolver, porque isto também era uma forma do consumidor sentir que estava naquele espaço. Também houve a criação de algumas desgarradas entre chefes, isto acabou por também dinamizar um bocadinho aqui este envolvimento e interação com o consumidor. Houve também restaurantes que promoveram duelos de espaço, duelos de pratos, houve também dias de promoção, happy hours e também algumas entregas de alguns produtos ao consumidor. Por exemplo, houve uma situação muito engraçada que eu acompanhei, em que havia um cliente que tinha ali uma série de pratos, e então o que é que decidiu fazer? Decidiu entregar um dos pratos a cada cliente que pedia um delivery ou um takeaway, e quando ele voltasse ao espaço, ele devolvia o prato e tinha uma recompensa por devolver esse prato. Isso é uma forma também de causar um comprometimento com o cliente para que eles possam voltar aos nossos espaços. Também a restauração trabalhou aqui alguma relação de proximidade com a comunidade, criaram novos pratos e novas receitas, porque isto é muito importante a restauração pensar. As receitas e os pratos que criam para delivery e takeaway não são os mesmos pratos que são produzidos e consumidos de imediato. Porque, por exemplo, eu tenho o caso de um cliente que ele servia carnes maturadas. Por isso, começar a trabalhar carnes maturadas em takeaway e delivery corria o risco de a carne não estar no ponto, ela chegar ao local fria e já ser consumida fria. Por isso, o que ele fez foi transformar essa carne em hambúrgueres. No fundo, usou o mesmo produto base, mas um prato diferente que se adaptou rapidamente a esta situação de delivery e takeaway. Além disso, houve estabelecimentos que, por exemplo, começaram a fazer mais comidas de tacho. Por exemplo, nós em nossa casa, quando somos 2, 3 pessoas, não vamos fazer uma feijoada, não vamos fazer uma cozida à portuguesa, porque implica uma grande quantidade de comida. Por isso, fazer este tipo de produtos também é uma forma de que o cliente vá buscar estes produtos em takeaway e em delivery, porque não o está a fazer em casa. Se eu estou a fazer no restaurante algo simples e barato, que eu faço em casa, então o consumidor provavelmente não vai adquirir esse produto porque está a fazê-lo em casa. Por isso tem que se adaptar e perceber qual são o vosso cliente e o que é que ele quer consumir. Por exemplo, eu verifiquei o sushi
O sushi efetivamente foi um produto que continuou a ser amplamente comercializado porque o consumidor não o consegue fazer em casa, mas também quem o faz deve conhecer muito bem a frescura do peixe e os cuidados a ter na manipulação de peixe para ser consumido em cru. É importante ter esta sensibilidade. Depois também foram criadas novas refeições como produtos a acabar. Houve clientes que o que fizeram foi fizeram uma mise en place e prepararam toda a refeição para que o cliente pudesse acabar em casa. Assim, era uma forma também de adquirir os produtos do estabelecimento e conseguir um acabamento na hora do produto com um guia do chefe para conseguirem terminarem o produto. Também foram arranjadas outras formas alternativas de confeccionar e servir pratos típicos e alguns petiscos, e também foram criadas parcerias com empresas de combate ao desperdício. Também no final do dia existem algumas plataformas de combate ao desperdício que podem vos ajudar neste sentido. E a restauração também desenvolveu um espírito de solidariedade coletiva. Verificamos no último ano a entrega de refeições aos médicos. Aqui na zona do estou, houve um estabelecimento que criou um projeto muito giro, que era Amor com Amor se Paga, que se entregavam a todas as unidades hospitalares e as refeições para os médicos, e há aqui uma série de situações que podem ser feitas, por isso, olhem para aquilo que os vossos colegas de profissão fizeram no último ano, olhem para o vosso cliente, porque aquilo que se funcionou com o vosso colega pode não funcionar com vocês, porque vocês podem ter um cliente diferente e por isso vocês têm de ver aquilo que foi feito para arranjarem novas soluções, mas ouvirem e verem o comportamento do vosso cliente para conseguirem preparar soluções para que consigam entregar uma refeição ao vosso tipo de cliente. Pronto, e era isto que eu queria falar com vocês. A lei é muito explícita neste sentido. Claro que existem casos muito concretos, como situações, por exemplo, às vezes há situações que as churrasqueiras que têm acontecido. As churrasqueiras, o cliente pode ou não entrar, o cliente pode ou não pode levar bebida. Efetivamente, a tipologia do estabelecimento é um estabelecimento de restauração, nunca um estabelecimento de restauração com sala, mas é efetivamente um estabelecimento de restauração. Logo, a interpretação das entidades de controle oficial, no caso de uma churrasqueira, classificam-no dentro da restauração, porque tem o caso 56 e esta é a tipologia, logo tem que cumprir com as regras de um restaurante. A porta ao postigo e a não comercialização de bebidas alcoólicas. Mas eu acho que vou deixar este espaço para esclarecer agora as perguntas que vocês possam ter mais em concreto. A questão é, em regime de delivery, é autorizada a venda de bebidas, sim ou não? Sim, até às 8 da noite. Nós podemos vender bebidas, qualquer tipo de bebida, podemos vender no delivery, em qualquer horário. No caso das bebidas alcoólicas, elas são permitidas até às 20 horas. A partir das 20 horas elas não podem ser comercializadas em regime de delivery. Temos aqui outra pergunta da Inês, que é um restaurante que se encontra num centro comercial, poderá funcionar de que forma? O estabelecimento que se encontra no centro comercial só pode funcionar com delivery. Portanto, nem takeaway. Nem takeaway. Está integrado num centro comercial, só delivery. Efetivamente, as regras que tínhamos que cumprir foram aquelas que fomos aprendendo ao longo do último ano e, efetivamente, eu acho que as maiores dúvidas que me tinham colocado passavam muito pela questão dos horários, que eu fiz questão de salvaguardar e vos explicar bem essa questão quanto à restauração. É essa questão dos centros comerciais, como é que a restauração pode funcionar unicamente em delivery, e a questão da comercialização das bebidas alcoólicas. Estas são as grandes dúvidas. Passam muitas vezes algumas dúvidas no caso dos estabelecimentos das churrasqueiras, que também expliquei, e isso é o que eu tenho visto de grandes dúvidas a aparecerem neste sentido, e ao longo da apresentação fiz questão de salvaguardar. A dúvida que temos aqui agora é um bocadinho isto, que é uma churrasqueira e de venda de comida a peso, portanto não pode deixar o cliente entrar para ir buscar a comida, é isso? Exatamente, porque a tipologia... Mas houve uma grande confusão, certo? Porque antes do confinamento, pelo menos o fecho das escolas, eu ia colocar as minhas filhas às escolas e todos os cafés do bairro, as pessoas estavam a consumir ao balcão, não sentados nas mesas, mas ao balcão, o que eu fiquei um bocado chocada no sentido porque me remetia ao confinamento do que nós tínhamos vivido o ano passado. Acho que o grande problema foi o cidadão perdeu o medo.
E quando nós perdemos o medo, nós deixamos de tomar algumas medidas de prevenção. E foi isso que aconteceu. Primeiro foi o cidadão que perdeu um bocadinho o medo da situação que nós estamos a viver. E nesta altura, que é a altura que nós devemos ter verdadeiramente alguma preocupação com aquilo que estamos a passar. E pensarmos naquilo que nós vivemos no último ano como um simulacro para aquilo que estamos a viver agora e que poderemos voltar a viver no futuro. Tudo isto serve como uma aprendizagem e pensamos que foi quase um simulacro para aquilo que atualmente nós estamos a viver. E Ângela, depois temos aqui mais começaram-se a duas. olhar para as exceções. Temos mais duas questões. Mais duas questões, que é, em relação ao horário após o fecho para entregas, mantém-se pela decisão das câmaras? Isto não é claro na legislação, no entanto, eu aconselho sempre os estabelecimentos que acompanho a verificarem sempre no site de cada Câmara se há alguma restrição, porque é isso que eu tenho visto na zona onde eu estou. Há câmaras que estão a dar a indicação que essa entrega e esse funcionamento do espaço é só até à meia-noite, há outras que estão às 22h30, por isso, do ponto de vista legislativo, não existe essa passagem para a Câmara e essa obrigação da Câmara de legislar os horários de funcionamento. Mas isso eu estou a verificar que isso está a acontecer. Por isso, como os horários da restauração podem funcionar no horário normal antes, que estavam autorizados a laborar antes desta situação de pandemia que estamos a viver, por isso as câmaras é que licenciavam os horários de funcionamento e elas podem restringir em cada concelho que não é aconselhável eles funcionarem após aquele horário, mas isto não está legislado, mas eu aconselho sempre a verem quais são as indicações camarárias nesse sentido. Ângela, depois temos aqui outra questão que é, cafés e restaurantes não podem servir café de nenhuma forma? A legislação é clara, é proibido a comercialização de qualquer tipo de bebida. Por isso, com isto, acho que não há muita coisa a fazer. Não pode haver outra situação. Inclusive, eu dou-vos o exemplo de uma grande cadeia de restaurantes que, efetivamente, no delivery, aliás, no takeaway, no drive, eles não estão a vender qualquer tipo de bebida, mesmo que seja uma garrafa selada. Por isso, a lei é clara nesse sentido. É proibida a venda de qualquer tipo de bebida à porta ou ao postigo. Temos outra questão que é, um café que tem máquina de jogo de Euromilhões pode deixar o cliente entrar para jogar? Um cliente cada vez? Os jogos sociais estão permitidos e efetivamente para essa situação, porque eles não podem tirar a máquina para colocá-la à porta, e essa situação dos jogos sociais, elas estão permitidas. Por isso, nesse caso, e além disso, se é o representante da Santa Casa da Misericórdia, porque é um parceiro da venda de jogos sociais, eles não podem desligar a máquina Mas de aqui jogo a social. pergunta não é com a venda, é se podem deixar o cliente entrar no espaço. É que eles não conseguem tirar não conseguem tirar a caixa registradora e a máquina de registro do local onde ela está. Por isso, se os jogos sociais são permitidos, eles podem deixar o cliente entrar só, unicamente para essa situação. O que nós vimos no início da pandemia, que as pessoas entravam para isso, depois pediam o pão, depois bebiam um cafezinho, isso é que não pode. É só para aquela situação e é isto o que devemos de cumprir neste momento. Temos aqui mais outra questão, Ângela, que é relativamente aos caterings, se podem funcionar e se podem fazer eventos ou não. Os eventos estão proibidos. Os eventos estão proibidos. Só são permitidos ser feitos juntamentos de 5 pessoas. Por isso, para haver um evento, teria de ser pedida autorização à Direção-Geral de Saúde, à Delegação de Saúde de cada área, e elaborar um plano de contingência muito rigoroso, e que não é fácil depois gerir tudo isso, e neste momento eu duvido que a Delegação de Saúde aprove qualquer tipo de evento que se possa querer realizar. Ok, mas podem funcionar, por exemplo, para entrega. Sim, sim, sim. Podem funcionar porque são um estabelecimento de restauração e podem funcionar como delivery ou takeaway. Agora, criar eventos, não.
Temos também outra questão que eu acho que tem a ver com aquilo que falávamos há pouco, que tinha a ver de deixar o cliente entrar ou não, que é no caso das máquinas de tabaco, que estão dentro dos espaços de restauração. Ah, eu não aconselho, porque efetivamente, nesse sentido, as tabacarias podem funcionar, mas se nós estivermos a olhar para todas estas regras e todas estas exceções, nós vamos ter uma série de pessoas a entrarem no nosso espaço. E acho que no caso dos jogos sociais não há qualquer hipótese de fazer a mudança da máquina. No caso do tabaco, se calhar há outras soluções que o estabelecimento pode arranjar para fazer a venda à porta ou ao postigo, que não deixarem entrar as pessoas nos espaços. Sim, senhora. Estamos quase a terminar. Do Mauro que questiona se em relação às máquinas de vending dentro de um estabelecimento hoteleiro, se há alguma diretiva. As máquinas de venda elas estão autorizadas e não existe nada neste sentido. Agora tem de se avaliar caso a caso. Aquele está dentro de um estabelecimento hoteleiro, eles estão autorizados a funcionarem, agora devem ter cuidados com a higienização frequente e idealmente a cada hora fazer a higienização dos botões onde o cliente toca. Ângela, dá só possivelmente, pedia-te aqui para finalizarmos, ahm, talvez uma sugestão, uma dica, uma palavra de esperança para este setor que tanto está a ter impacto neste confinamento. Face à tua experiência, quais são as tuas últimas palavras aqui para a audiência? Eu acho que neste momento a restauração está efetivamente a passar um momento muito difícil, mas nós se olharmos para o último ano, a restauração reinventou-se, adaptou-se e criou novas soluções. Por isso, se fomos capazes no ano passado, por que é que não havemos de ser capazes este ano? Por isso, acho que não baixar os braços nunca, é arranjar, tentar sempre arranjar soluções, testar e que vamos ver que nós vamos conseguindo, porque se pararmos, não vamos conseguir. Agora, se tentarmos, pode ser que nós consigamos ultrapassar. Por isso, não custa nada tentar e tentar nos esforçar para manter os nossos negócios em funcionamento, arranjar soluções, ouvir o cliente, ver o que é que está a ser feito, aproveitar também para estudar e perceber um bocadinho de como é que funciona o marketing, como é que nós podemos fazer a publicitação nas redes digitais, porque isto também devemos de usar esta altura de menos trabalho para nos adaptarmos, estudarmos e também preparar as nossas equipas para quando voltarmos ao novo normal depois deste período de confinamento, nós teremos que lembrar que tudo isto que aprendemos são situações que nós vamos ter de utilizar para o futuro, porque pode vir daqui a 3 anos uma nova situação pandémica e nós tudo o que implementamos teremos de voltar a implementar. Por isso, a capacidade de conseguir implementar rapidamente e sermos muito flexíveis na adaptação à mudança, isso é fundamental. Por isso, não baixem os braços, que se nós conseguimos ano passado, nós vamos conseguir este ano. É só mais uns meses de esforço e vamos ver que vamos conseguir ultrapassar. Ângela, muito E de obrigada. resto, Diz. eu só quero dizer que se quiserem seguir a Sara HCCP nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, nós partilhamos frequentemente algumas dicas de regras que vocês devem de cumprir, partilhamos também frequentemente todas as alterações legislativas, por isso sigam-nos nas redes sociais porque temos informação que vos possa ajudar. Obrigada, Marta. Ângela, a mim resta-me Obrigada. agradecer mais uma vez com uma serenidade e uma calma que eu acho que é o que estes empresários neste momento precisam, que é também uma palavra motivadora, e da nossa parte Business Factory sempre disponíveis para ajudar este setor e outros do Conselho, e que no final, portanto, estamos juntos na luta em que cada um no seu setor ou cada um nos seus desafios
mas que estamos aqui, a Business Factory, para ajudar. Portanto, resta-me agradecer-te a ti, Ângela, pela tua generosidade de partilha de informação e da tua apresentação